Olá, muito boa noite. Terça-feira, 28 de janeiro, veja os destaques de hoje no segunda edição. Alerta na saúde. Suspeita de contaminação por coronavírus é investigada no Vale dos Sinos. Homem de 40 anos apresentou sintomas da doença. O paciente está em isolamento para observação numa UPA. Assassino preso. Homem que atirou e matou 3 pessoas da mesma família em Porto Alegre se entrega à polícia. Jonathan Bittencourt Vidalete estava foragido há 2 dias. Ao vivo, direto da DP de Homicídios, nossa equipe tenta uma resposta. Qual a explicação para tanta violência? Ritual no cemitério. Imagens da explosão em túmulo de Novo Hamburgo revela detalhes de um mistério. Cadáver foi alvo de trabalho de magia. E o mais grave, segundo a polícia, um grupo pode estar ligado a crimes parecidos em cidades gaúchas. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E o segunda edição começa ao vivo, direto da Delegacia de Homicídios, onde está a nossa equipe, a repórter Giza Guerra, porque agora à tarde foi preso o autor dos disparos que executaram uma família, 3 pessoas da mesma família, no último domingo. Jonathan Bittencourt Vidalete se entregou à polícia, Giza. Exatamente isso, boa noite. Boa noite, Emali. Boa noite a todos. Exatamente, encerrou há pouco a entrevista coletiva que o delegado concedeu à imprensa, então tentando explicar, elucidar algumas dúvidas que a gente ainda tem em relação a esse caso. Lembrando rapidinho a história, então, essa colisão entre 2 veículos foi o que acabou resultando na morte de 3 integrantes da mesma família. Isso aconteceu no domingo na estrada do Varejão, no Lamin, zona sul da capital. E desde então, o suspeito de ter atirado contra essas 3 vítimas estava foragido. Jonathan Bittencourt Vidalete, de 24 anos, se apresentou hoje aqui na delegacia acompanhado de advogados e hoje também pela manhã essas 3 pessoas foram enterradas no cemitério Jardim da Paz. Havia muitas dúvidas em relação ao que teria motivado essa ação tão violenta por parte do Jonathan. E uma testemunha que prestou depoimento à polícia contou o que viu. A gente vai ouvir agora, Chamari. A mulher do cara que assassinou eles pegou a arma dentro do carro e deu um tiro no chão para acabar com a briga, só que não acabou. Essa mulher que morreu, que era linda, maravilhosa, que é a mulher desse cara que também morreu, foi pra cima dela e chamou ela de velha p***. E aí foi para dentro do carro, eles botaram ela para dentro do carro para ir embora, só que daí ela saiu do carro e chamando a brigada porque eles estavam com uma arma e eles estavam com um filho pequenininho ali. E aí o cara pegou a arma, veio e deu a queima-roupa na cabeça de cada um. Segundo o delegado Chemalho, Jonathan Bittencourt Vidalete alegou legítima defesa porque uma das vítimas teria segurado ele pelos braços e também, além de desferir coronhadas no Jonathan, teria ameaçado agredir a mãe do Jonathan que estava junto com ele no veículo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações a respeito desse caso. O Jonathan, então, reforçando, se apresentou hoje à tarde na presença de advogados, já deve ter sido encaminhado também para a realização de exames de corpo de delito e está sendo indiciado pelo pelo triplo homicídio duplamente qualificado. A gente volta com mais informações ainda nesta edição. Tá certo, Giza. Obrigado pelas informações. A Giza e a equipe dela mantém o alerta na DP de Homicídios. Ao fundo estava o delegado Rodrigo Pouman Garcia. Em seguidinha, a gente está preparando trechos dessa coletiva justamente para tentar entender essa pergunta, por que tanta violência ainda não tem resposta. Em seguidinha, a gente vai voltar a contatar a Giza Guerra. Agora, você que está nos acompanhando, atenção para esse alerta, o alerta no estado. O Ministério da Saúde confirmou que um paciente está isolado na UPA de São Leopoldo com suspeita de coronavírus. Quem tem as informações hoje, nosso repórter da Serra, Guilherme Fadanelli, hoje com a gente aqui em Porto Alegre. Fadanelli, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Emalho. Obrigado. Pois é, a Prefeitura de São Leopoldo informou que na manhã de hoje um paciente de 40 anos procurou a UPA da Charlau, pois estava com febre e tosse. Ele é morador da cidade de Kunming, na China, e está no Brasil a passeio. O homem relatou ter chegado há 4 dias da Ásia.
Seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, o paciente foi isolado e realizou exames. O material foi encaminhado nesta tarde ao Laboratório Central do Estado. O paciente segue internado e em isolamento para observação na UPA. Ele aguarda o resultado de exames para ser transferido para um hospital. Vale lembrar que a região de Kunming, de onde esse homem veio, tem 14 casos de coronavírus já confirmados. Além do paciente de São Leopoldo, há outros 2 casos suspeitos no Brasil. O Ministério da Saúde, inclusive, alertou hoje para que as pessoas só façam viagens para a China em caso de extrema necessidade, Chemário. Agora, Fadanelli, os sintomas são bastante semelhantes, é bom a gente alertar para não criar pânico, né? São sintomas parecidos com uma gastroenterite, é febre, né? Dificuldade para respirar, dor no corpo. Quem tiver nos acompanhando, tiver alguém da família, um vizinho, um amigo com esses sintomas, qual é a orientação adequada, Fadanelli? A orientação, Chemália, é que procure os postos de saúde para esse primeiro atendimento. Como tu disse, são sintomas de febre, tosse, dor de cabeça, gastroenterite, diarreia também são os sintomas característicos desse início. Então é importante que as pessoas que têm esse tipo de sintoma procurem o serviço de saúde para já tirar essa dúvida, né? Porque são sintomas semelhantes a outras doenças também, né, Chemália? Tá certo. Obrigado pelas informações, Fadanelli. Uma boa noite. Boa noite. Mundo globalizado. Estava demorando para essa questão chegar aqui no nosso país e também aqui no nosso estado. Da segurança pública, mais uma. Um incêndio destruiu um mercado na madrugada dessa terça-feira em Cachoeirinha, na região metropolitana. A polícia investiga se o fogo foi iniciado em um ato criminoso. Vídeos gravados por moradores vizinhos ao mercado mostram as chamas altas. O supermercado fica no Central Park, antigo distrito industrial da cidade. No início da manhã, a perícia foi acionada para confirmar as causas do incêndio. Eram por volta de 11 horas da noite quando o proprietário estava fazendo o fechamento do dia. Ele contou que foi abordado já dentro da loja por pelo menos 4 indivíduos. Eles exigiram dinheiro. Depois colocaram o empresário dentro do próprio carro e o abandonaram horas mais tarde em Sapucaia do Sul. A caminhonete foi localizada nessa manhã. Ela estava abandonada em uma estrada de Gravataí. O dono do mercado não quis gravar entrevista. Ele disse que os criminosos não conseguiram levar muito dinheiro. Pegaram apenas o que havia nos caixas. Depois colocaram fogo no estabelecimento. Tomei um susto porque a gente começou a gritar na frente de casa. Pai, vamos lá no mercado agora porque tá pegando fogo. E tentava ligar pro meu irmão e nada. Recebemos um número desconhecido e aí era ele ligando, dizendo que tinha sido assaltado e levaram ele de refém do mercado. A polícia vai buscar câmeras que possam ter identificado os criminosos. A suspeita é que eles estavam sabendo como era a estrutura do local e que poderia haver uma quantia em dinheiro. Exatamente isso, muito estranha essa história toda, esse caso lá de Cachoeirinha. Agora essa é para você que é curioso. É curioso? Gosta de histórias macabras? Lembra que no dia 17 de janeiro nós mostramos aqui no jornal imagens das câmeras de segurança do cemitério municipal Willy Martim, lá em Novo Hamburgo, que flagraram a explosão de um túmulo. Pois a polícia começou a investigação do caso, descobriu o motivo. Segundo os depoimentos, um grupo estaria cometendo crimes parecidos em outras cidades da região metropolitana. A invasão de um túmulo e a queima de um cadáver no cemitério municipal Willy Martim, em Novo Hamburgo, foram motivados por um ritual religioso. Essa é a explicação que uma mãe de santo de 44 anos e um aprendiz da religião de 19 anos deram à polícia. O caso aconteceu no início do mês de janeiro. Queria reconquistar o seu namorado que tinha perdido. Houve a explosão da pólvora, que um deles até no depoimento disse que comprou a pólvora, né? Então foi uma situação fora do trabalho do ritual comum que a gente tem conhecimento. Então ali foi bem grave a situação, inclusive em razão da pólvora que explodiu. Um deles diz que teve os cílios sapecados pelo fogo. O corpo que estava enterrado e foi violado era de um idoso de 82 anos que havia sido sepultado há 2 meses. A escolha do túmulo teria sido aleatória. Em depoimento, cada um dos acusados aponta o outro como o autor dos crimes. Nenhum deles, no entanto, soube explicar a origem da ossada humana encontrada numa sacola plástica perto do jazigo que foi incendiado.
Nós temos que nos aprofundar mais ainda, né, para ver se realmente é isso ou se tem outra origem aquela ossada ali. As investigações devem continuar. É que em depoimento à polícia, a mãe de santo mencionou a existência de um grupo que estaria cometendo crimes parecidos com este em outras cidades da região metropolitana. Se indiciada, a dupla deve responder por 3 crimes: violar sepultura, destruir, subtrair ou ocultar cadáver e vilipendiar cadáver ou os restos mortais. A pena pode chegar a 9 anos de reclusão, mais multas. Todo respeito à religião, mas isso é uma falta de consideração com os que já se foram e com suas famílias. Agora é hora de falar com você aí. Você que está precisando dar um upgrade na sua carreira profissional e quer iniciar uma graduação na área de tecnologia da informação. Não é mesmo, Fábio? Pois é, Chemali, que a Faculdade Escola Técnica Alcides Maia é referência em cursos técnicos na área de TI, todo mundo já sabe, não é verdade? Mas você já conhece os cursos de graduação tecnológica em sistemas para internet e redes de computadores da Alcides Maia? Só na Faculdade Alcides Maia você recebe 2 certificações intermediárias ainda durante o curso, viabilizando seu crescimento profissional antes mesmo de concluir a sua formação. Na Alcides Maia você aprende na prática. São 15 laboratórios totalmente equipados e é a única faculdade onde mais de 80% das aulas são ministradas exclusivamente em laboratório. Não perca essa oportunidade, Chemali. E olha a novidade, a Faculdade Alcides Maia está aproveitando a nota do Enem para desconto dos cursos superiores de tecnologia. Com a sua nota do Enem, você pode ter até 80% de desconto em todo o curso. Ligue agora! 993-88-1490. Não perca esta oportunidade. As aulas irão começar dia 17 de fevereiro. Alcides Maia, a faculdade que conecta você com o seu futuro. Hora de esporte. Hoje o tricolor gaúcho apresentou 2 veteranos, Thiago Neves e Diego Souza. Jeremias Werneck tem mais informações. Dia movimentado no Grêmio com a apresentação oficial de Thiago Neves e a chegada de Diego Souza. O meia que rescindiu com o Cruzeiro recebeu a camisa 10 e falou sobre o recomeço na carreira aqui em Porto Alegre e o reencontro com o técnico Renato Portaluppi. É óbvio que quando o treinador liga e escuta o jogador que está querendo jogar, e ainda mais depois de tudo que aconteceu comigo ano passado, então para mim também está sendo um desafio. Ele está depositando uma confiança em mim. Diego Souza foi confirmado como jogador do Grêmio, assim como Thiago Neves assinou um contrato até o final da temporada. O atacante e o meia devem estrear pelo tricolor no Campeonato Gaúcho no mês de fevereiro. Eu venho muito feliz, tô radiante assim, com essa oportunidade e, cara, quero muito trabalhar e poder estar em campo o mais rapidamente possível. 2 craques de bola. Agora também tem novidade para os colorados. Foi anunciado nessa tarde a contratação de Gabriel Bosquilha. O meio-campista de 23 anos vem do Mônaco e deve ficar no Internacional até o final de 2022. Bosquilha foi revelado no Guarani e negociado para o São Paulo ainda em 2012, onde ganhou aí projeção nacional. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, todas as informações sobre a prisão do autor do triplo homicídio aqui em Porto Alegre. Suspeito de atirar em 3 pessoas da mesma família, Jonathan Bittencourt Vidalete apresentou-se hoje à tarde acompanhado de um advogado. Ao delegado Rodrigo Garcia, ele alegou legítima defesa e o delegado conversa ao vivo em seguida para dar mais detalhes dessa história. Já, já. Segunda edição de volta e nós vamos direto para a Zona Sul de Porto Alegre, 4ª DP de homicídios, onde está a Giza Guerra, falando desse triplo homicídio. É um caso bárbaro e a tese da defesa, legítima defesa, e saiu como num jogo de videogame, Giza, executando inimigos. Se é essa a explicação, a mim não convence. Exatamente, Chemali. A gente está na companhia do delegado Rodrigo Garcia, que desde domingo incansavelmente está nas investigações, na apuração desse caso que com certeza assombrou os gaúchos. Já de partida aqui, delegado, a gente tem então a informação que o Jonathan se apresentou hoje à tarde, acompanhado de advogados aqui na 4ª delegacia. E o que o senhor pôde ver, foi um rapaz arrependido do que fez? Boa noite. Bom, inicialmente, respondendo a tua pergunta,
Ele realmente se demonstrou arrependido, entende que tudo poderia ter sido resolvido de outra forma, mas ele alega que naquele momento ele entende que a única maneira que ele poderia sair daquela situação foi agindo daquela maneira como ele agiu, né, que foi atirando naquelas vítimas. Agindo, saindo dessa situação. Essa situação, delegado, se refere então a uma suposta tentativa de agressão à mãe dele. Essa é a alegação inicial? Isso. Né? Inicialmente, né, fazendo um breve histórico a respeito do que aconteceu, diferentemente de alguns detalhes que a gente já havia colhido, ele alega que a pistola não estaria na sua posse, que a pistola estaria na posse da vítima e que a vítima, no momento em que ele agrediu, ele inclusive mostrou algumas marcas, no momento que ele agrediu com a pistola, ele teria em dado momento retirado essa pistola e teria jogado essa pistola na direção da faixa. Nisso, a sua mãe teria pego essa pistola e teria efetuado um disparo para o alto. No momento do disparo para o alto, ele notou que foram suspensas as agressões. Ele retorna para sua mãe, pede a arma, ela reluta em entregar a pistola, ele retira a pistola de sua mão, da mão da sua mãe, pede que ela ingresse no veículo, e os dois ingressam no veículo, e ele, no momento da partida, nota que as vítimas correm em sua direção. Abrem, o motorista e a sua esposa abrem a porta do carona e começam na fala dele, novamente, nos argumentos que ele trouxe hoje. Relato que começam a agredir a sua mãe. Ele, nisso, sai do veículo e vai, se posta na parte de trás do veículo e efetua os disparos na direção, né, do motorista e da sua esposa, e depois, no momento que ele enxerga que a outra vítima corre em sua direção, também efetua mais um disparo em direção daquela vítima. E a questão de ter esperado 48 horas só ter se apresentado hoje, de que maneira o senhor interpreta essa ação? Esse crime, desde o início, nós acreditávamos que, em razão da maneira, enfim, dos fatos, e principalmente em relação às pessoas envolvidas, a gente acreditava que iria acontecer a apresentação. Segundo alegado pelos próprios advogados, eles informam que a mãe, desde o início, quis apresentar. No entanto, ele, logo após o crime, ele se refugiou em uma área pertencente a eles, que fica na região do Lamy, em um galpão que eles possuem, e lá ele teria ficado incomunicável, inclusive com a sua mãe. E que a sua mãe teria, então, passado esse período, feito contato com advogados e, a partir desse contato com os advogados, teria ido ao encontro do seu filho e aí teriam conversado com ele e aí ele se apresentou. E a questão, então, ele agora é acusado... Oi, Chemali, pode falar. Giza, eu queria uma questão para o delegado. No depoimento do delegado Rodrigo, o Jonathan coloca uma arma na mão da vítima, certo, delegado? E depois, durante esse enredo todo de discussão, ele, em legítima defesa, atira. O senhor, desde o início da investigação, destacou a letalidade desses tiros, na altura da cabeça, na altura do tórax. Um primeiro tiro de alerta na perna do Rafael, por exemplo, não poderia ser o suficiente para cessar essa agressão toda? Rapidamente, delegado, para a gente encerrar, a questão dele ter acertado esses tiros exatamente em pontos vitais das vítimas. Assim, eu fiz algumas perguntas com relação ao conhecimento dele em manuseio de armas. Ele realmente nos trouxe informação de que havia feito cursos, né, de segurança, bem como que participava desde 2015 de grupos ligados à questão de disparos com airsoft e que tem um, digamos assim, um manuseio básico das armas. Aí perguntei para ele também se no momento em que ele estava de posse da arma, ou seja, ele era detentor naquele momento do poder daquela cena, por que razão ele não efetuou disparos que não fossem em direção às pessoas, ou que, se fossem em direção às pessoas, que não fossem em locais letais. E o que ele me disse é que simplesmente apontou a arma e efetuou os disparos, não mirando em partes do corpo. Tá
Certo. Delegado Rodrigo Garcia, muito obrigada pela sua presença aqui. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Giza, obrigado. Parabéns ao delegado pelo trabalho desenvolvido agora. Se ganhar o habeas corpus com essa tese de defesa, é um cheque em branco para a sociedade. Quem mata não vai preso. Fique agora com o SBT Brasil. A gente volta amanhã.